Fala galera, Bandeira na área e aqui no nosso canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso tem novo preparador físico e John Textor quer manter o Botafogo na Eagle. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo sobre os temas. Antes peço, se inscreva por aqui, é simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo. Inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar logo dos 60 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, assim o YouTube entende automaticamente que você gosta dos vídeos e distribui também automaticamente para mais pessoas. Ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui no canal Fabiano Bandeira. Fiz uma live pós-jogo domingo, o Fogão venceu o Ceará por 2-0 e prometi que as lives estavam voltando, que elas continuariam. De fato, vão continuar. A ideia é ter live amanhã aqui no canal Fabiano Bandeira. Não consegui fazer ontem e hoje por conta do muito trabalho, felizmente, no Fute Bandeira, no Instagram e no TikTok. Siga Fute Bandeira. Lá eu falo sobre todos os times. E também na Placar, onde estive ontem às 17h30 e voltarei quinta-feira às 18 horas, sexta-feira também às 18 horas no Placar aberto ao vivo aqui no YouTube. Então você já se inscreve também na Placar aqui no YouTube e segue o Fute Bandeira no Instagram e no TikTok. Pois é, galera, Gustavo Porto, ex-Atlético Paranaense, é mais um preparador físico no Botafogo. Os indícios são bons porque ele trabalhou no clube do sul do país entre 2014 e 2025. No período, o Atlético Paranaense, que hoje está mal, com indefinições, não sabe se vai voltar à Série A do Campeonato Brasileiro, ganhou títulos importantes também, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana 2 vezes, e é sabidamente um clube muito estruturado. O Gustavo Porto ficou lá por mais de 10 anos, então de fato os indícios são interessantes. Mas ele não chega para trabalhar diretamente no campo, vai para o trabalho na academia com os jogadores que vão retornar de lesão. Vai trabalhar naquele protocolo de força, condicionamento, para que os jogadores voltem ao campo. Ele substitui o Luiz Felipe Sinforoso, que deixou o Botafogo em setembro. Então, Gustavo Porto trabalhando no núcleo de saúde e performance do Botafogo, preparando aqueles jogadores que saem lesionados e depois precisam voltar ao campo. O jogador se machuca, vai para o departamento médico, faz o tratamento que tem que fazer, fisioterapia. Então passavam pelo Luiz Felipe Sinforoso e agora passarão pelo Gustavo Porto, para o trabalho de condicionamento e força, depois campo, e então mais à frente treinamento geral com o grupo, galera. E o Luca Guerra, preparador físico do David Ancelotti, continua trabalhando normalmente. Vejo muitas críticas ao profissional, entendo, porque o próprio treinador é muito criticado também, só que temos que pontuar algumas questões. O Botafogo teve Carlos Leiria como treinador no início do ano, depois o Cláudio Caçapa, posteriormente Renato Paiva e agora o David Ancelotti. Então trocaram também preparadores físicos, cada preparador com uma metodologia. Ou, se dois tiverem praticamente o mesmo método, ainda tem outro preparador ou outros preparadores trabalhando de forma diferente. Isso influencia diretamente no grupo, isso influencia no campo, e nós estamos em outubro. Então o Botafogo sofre sim com muitas lesões, muitas musculares, mas muitas também por choques, como foi o caso do Caio Pantaleão, o caso do Bastos, o próprio Natan, que se machucou na seleção sub-20, mas é claro que a gente pode observar o cenário de várias formas. Certamente, o atual preparador físico não é o único culpado pelo que vem acontecendo. O ano passou, o Botafogo com calendário apertado, jogou Copa do Mundo, muitas trocas na preparação, muitas trocas de jogadores, saídas e entradas, chega jogador em fim de temporada, chega jogador que estava fazendo pré-temporada, chega jogador em meio de temporada, sai um monte de atleta do clube também, mas ele pode ter, sim, uma parcela de culpa. Aí a gente teria que ter acesso ao treinamento, entendimento melhor sobre situações muito específicas também do trabalho do preparador físico. Não é algo exatamente simples, teremos que entender se ele está forçando muito a carga no momento que não é para forçar, se ele está dando um treino mais brando no momento que é para forçar um pouquinho mais. Tudo isso deveremos entender para fazermos aqui as críticas
importantes e pertinentes. Beleza, galera? Pois bem, John Textor falou ao UOL que a ideia é que o Botafogo permaneça no ecossistema da Eagle, porque isso faz bem para o Glorioso, e ele disse que quer continuar ganhando, na verdade quer ganhar título fazendo um caminho dos jogadores para a Europa, muito do que ele já vem dizendo há bastante tempo. Só que o John Textor vem falando com alguns veículos de comunicação, e até agora o que ele precisa apresentar e ainda não apresentou são as garantias. O Botafogo precisa de garantias financeiras, precisa continuar respirando e precisa ser competitivo. Voltou ao protagonismo de uma forma muito bacana, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, mas precisa manter isso. Tem que ser constante. Estava até vendo um vídeo de um veículo de comunicação com argentinos, torcedores do Racing, falando sobre times copeiros. O Botafogo foi citado 2 vezes, o atual campeão da América. Se tivesse de novo na semifinal da Libertadores, ou tivesse chegado às quartas, ou eliminado um argentino, ou vencido o próprio Racing na final da Recopa, teria sido citado mais vezes. Não estou falando que isso importa ou não importa, estou falando que é uma régua legal. O Palmeiras foi citado como mais copeiro do Brasil em 27 ou 28 oportunidades no mesmo vídeo. O Flamengo muito menos, 10, 11, por aí. O Fluminense foi citado, porque ainda lembram da Libertadores de 2023. O Vasco não foi citado, porque é simples. Você ganha, aparece. Não ganha, fica escondido. E o Botafogo ganhou ano passado. Visibilidade gera receita. Então, repito, o corte de um vídeo não quer dizer que o Botafogo está no caminho certo ou errado, mas dá um embasamento para entendermos que o time precisa ser constante. E o John Textor, se quer ficar à frente do Botafogo ainda, precisa mostrar essas garantias. Fato é também que eu gosto do John por alguns motivos, e um deles é o seguinte: ele fala sempre em campeonato, em título. Ele pode ter errado e errou muito em 2025, errou muito. Algumas vezes ele aceita que errou, em outros momentos não, mas errou bastante, a gente sempre fala aqui. Só que também não podemos esconder que em 2024 o Botafogo ganhou, depois de muito tempo, títulos importantíssimos, Libertadores e Campeonato Brasileiro, no intervalo de 8 dias. Coisa espetacular. Como sonhamos com isso. E ele fala, então, tendo respaldo dos títulos que ele ganhou. Ele fala em campeonatos, ele fala em títulos, por mais que continue falando em caminho para a Europa para os jogadores, essa ousadia, esse otimismo e, mais que isso, essa ambição no bom sentido, são fatores importantes para alguém que quer gerir um clube como o Botafogo. Afinal de contas, não há clube que resista a tamanha falta de ambição. Lembram da faixa histórica? Há mais de 10 anos estendida lá no Newton Santos? Há mais de 10 anos que eu digo que ela foi estendida, não quer dizer que ela esteja sendo estendida hoje. Então eu quero o melhor para o Botafogo, tenho certeza que você também quer. Se vai ser o John Textor à frente, se vai ser só a Eagle, se alguém vai comprar o clube, que tenhamos recursos financeiros e um projeto sólido para que o Botafogo não suba uma vez, ganhe o título e espere muito tempo de novo. Não, que o Botafogo ganhe título, continue disputando, ganhe, dispute, ganhe, dispute e por aí vai. É isso que esperamos. Enquanto isso, no próximo domingo, às 16 horas, o Fogão tem um jogo fundamental na caminhada rumo a Libertadores contra o Santos no Newton Santos. O jogo não deve ser fácil. O Santos perdeu ontem para o Sport na Vila Belmiro por 1-0. Está muito pressionado, querendo sair de perto da zona de rebaixamento e vai jogar com muita vontade contra o Glorioso, que precisa vencer. E nós somos muito importantes, galera, sinceramente. Ontem no Maracanã, eu vi um Vasco Fluminense, 50-50 eles dizem. E a torcida do Vasco era 80% contra 20% do Fluminense no Maracanã. Só se via na TV, só se ouvia a torcida do Vasco. Isso parece ter contagiado de alguma forma os jogadores em campo. E não digo que isso ganha ou deixa de ganhar jogo. Mas o Fluminense, depois do 2-0, tomando olé e apático, sem reagir, sem conseguir tentar roubar a bola do Vasco, que não é a seleção de 70. E o Fluminense também não é aquele Fluminense da Série C de 99. Os times são parelhos, mas parece que o Vasco foi contagiado, o Fluminense não. E então o Cruz Maltino, além de vencer, ainda deu olé, tirou onda desde o meio do segundo tempo. A torcida entra em campo? Não. Pode contribuir? Pode. E eu já vi a torcida do Botafogo contribuir de formas espetaculares. Sinceramente, eu acredito muito na nossa torcida. E espero que vá ao jogo no domingo, às 16 horas. Horário maravilhoso para o futebol. Beleza, galera? Estamos muito juntos em Saudações Alvinegras. Aquele super abraço. Valeu, fui! Fogo!